Você já deve ter ouvido falar sobre regras invisíveis que existem em diferentes países e diferentes culturas. Vou pedir para você parar esse vídeo agora e escrever aqui embaixo algumas regras invisíveis que existem no Brasil e que alguns estrangeiros, quando vão para lá, não sabem que elas existem. Depois que você fizer isso, continue esse vídeo e assista algumas regras invisíveis que existem aqui na Suécia. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar então falando com as regras invisíveis que existem aqui na Suécia. Uma que mais me impressionou quando eu vivi na pele foi sobre festas. O que acontece nas festas ficam nas festas. É uma regra que as pessoas não falam muito, mas quem trabalha, por exemplo, em empresas, meios corporativos, deve estar bem acostumado com elas. Sabe aquelas festas de empresa que as pessoas bebem muito e às vezes acontecem coisas ali que num outro ambiente não aconteceriam? Pois é, aqui na Suécia você não pode simplesmente sair por aí falando o que aconteceu nas festas. Inclusive, nem no dia seguinte você pode ficar comentando com os colegas o que aconteceu. O Neguinho me contou que numa empresa que ele trabalhava tinha uma pessoa que ela ficava muito louca sempre que ela tomava álcool. Então eles iam para as festas e já sabiam, porque ela queria fazer tchaca com muita gente da festa ou com todo mundo da festa. Ela tipo agarrava os caras e queria fazer tchaca depois que ela tomava umas cachaças. Não sei se ela usava o álcool como subterfúgio ou se de fato ela já queria mesmo pegar todo mundo e fingia que estava alcoolizada, mas enfim, isso acontecia. Comigo acontecia algo parecido, não que alguém quisesse fazer tchaca comigo, mas o approach, né, como que mudou. Eu fui numa festa da empresa do Neguinho, que ele trabalhava, era a festa dos funcionários, mas nessa festa específica podia levar os parceiros. Então o Neguinho me levou, foi na casa do chefe dele, e lá, quando eu cheguei, tinha muita gente, assim, mais de 30 pessoas, e aí quando eu cheguei, as pessoas da empresa, né, vieram falar comigo e assim, bem de longe, sabe? Tipo, hey, cumprimentando bem de longe, como o sueco normalmente faz. A festa começou tipo 8, a gente ficou lá até 1 da manhã, mais ou menos. Eu sei que quando foi por volta de meia-noite e meia, o povo começou a se soltar. E você já via gente dançando, assim, mais sensual. Teve um cara que agarrou em mim de um jeito que ele ficava: você é muito linda, nossa, como você é bonita, ai, se eu pudesse ter uma possibilidade com você, coisa assim, tipo, louca. Eu falei, gente, esse cara não tá falando dessas coisas aqui, porque ele tá vendo que Neguinho tá aqui, inclusive Neguinho é o chefe dele, mas o cara ficou, assim, muito tempo ali em cima de mim, tentando alguma coisa. Eu não tinha bebido muito, porque eu não bebo muito mesmo, né? Outra coisa que eles ficaram bem chocados é que eles vinham toda hora me oferecer bebida e eu falava, tô satisfeita. Não, obrigada, tá bom. Aí passou a festa, a gente foi embora. E quando eu falei com o Neguinho no dia seguinte, ele falou, amor, essas coisas não se comentam. Eu, como assim? E aí ele me explicou dessa regra que, né, que existe aqui na Suécia, que é uma regra que não tá escrita em nenhum lugar, mas que todo mundo sabe, todo mundo que trabalha numa empresa sabe que o que acontece na festa fica na festa. E no dia seguinte na empresa, ninguém vai tecer qualquer comentário sobre isso. É como se aquela festa do dia anterior nem tivesse existido. Imagina isso no Brasil, gente? Vocês conseguem imaginar isso no Brasil? Nunca que ia funcionar dessa forma, né? Outra regra invisível aqui na Suécia são as filas. Sueco tem fila pra tudo. Só que as filas aqui não são nos moldes que estamos acostumados, por exemplo, de ficar parado um atrás do outro. É muito visível nas paradas dos ônibus, que eu aprendi isso depois de bastante tempo aqui, porque eu realmente não entendia. A pessoa chegou no ponto, ela sabe que ela é a primeira. A que veio atrás e viu que aquela já estava ali, ela sabe que ela pode entrar depois daquela. E sucessivamente. Então assim, agora quando eu chego numa fila, eu aprendi, né, porque as pessoas às vezes olhavam torto, porque eu não sabia quem tava na frente, quem tava atrás. E aí eu entrava nos ônibus e algumas pessoas até olhavam torto. Ou tem uma pessoa que falou, olha, eu tô na tua frente. E aí eu, como tá? Porque eu tava num lado, a mulher tava no outro. Mas eu aprendi. Eles têm uma lógica de observar quem tá chegando primeiro, quem tá chegando depois, e eles sabem exatamente qual é a posição deles na fila. Não é falado,
mas é feio se você sair entrando assim na frente de qualquer pessoa. Então observe, sei lá, se tá no ponto de um ônibus, observa quem tá ali pronto. Alguns lugares até fazem fila, assim, ponto de ônibus. Se é, por exemplo, no terminal, onde o ônibus vai obrigatoriamente parar ali, deixar passageiros e pegar outro. Nesse caso pode até ser que se formem uma filinha, mas em geral não tem, nem nos trens, em lugar nenhum. Então você tem que ficar ligadinho, tipo, quem já tava ali quando você chegou, quem tá chegando depois de você, pra você saber. Curioso, né? Outra regra ainda não escrita que tem aqui também nos pontos de ônibus é que assim, você normalmente não fica perto de alguém que não está te acompanhando. Falei, né? Todo mundo ali na fila, você sabe quem chegou primeiro, quem chegou depois, mas as pessoas estão espalhadas entre elas não estão pertinhos. Se você sabe, se é uma pessoa que está com você, seu amigo, aí vocês estão parados ali pertinho. Mas se não é uma pessoa que é sua amiga ou que você não conhece, você não fica perto, você fica longe. Então é outra coisa que não tá escrito, mas todo mundo segue e faz aqui. Outra regra super importante aqui, que eu já falei em outros vídeos, né? Nunca chegue atrasado nos lugares. É muito feio fazer isso. Ninguém vai dizer pra você quando te convida pra um evento, assim, você tem que estar lá no horário em ponto. Mas você sabe que você tem que estar lá no horário em ponto. Então, se um sueco te convida pra uma festa que vai começar às 7, ele espera que você esteja lá às 7. Às vezes, sei lá, é uma comida quente que foi feita, que vai ser servida justamente naquele horário. Então, se você chegar atrasado, é muito feio. Inclusive nas festas infantis, é com horário marcado aqui. Por exemplo, normalmente as festas que a Sofia costuma ir são de 1 às 15 ou das 14 às 16, 2 horinhas de festa é o que eles fazem e that's it. Se a criança chegar atrasada, ela vai perder os docinhos, a torta, que é isso que normalmente tem, né? Ou o cachorro quente, que é o que normalmente tem aqui. Então fique atento a isso para você não cometer gafes aqui. E nesses casos, né, específicos de horário, é ok você chegar até 5 minutos antes, mas não chegue 5 minutos depois, porque as pessoas que te convidaram não vão gostar. Outra regra invisível, que não se fala assim diretamente, mas todo mundo faz, todo mundo fica bem irritado, é se você ficar falando alto no transporte público. As pessoas aqui, elas não ligam muito. Não é comum você ver as pessoas ligarem umas para as outras, especialmente se elas estão nos lugares públicos, como por exemplo, ônibus, metrô ou algum lugar que tenha várias outras pessoas. Elas mandam SMS, que é muito comum, mas elas não ficam falando. Então, evite de ficar falando alto no telefone, se não for algo urgente que você realmente tenha necessidade, porque as pessoas vão te olhar torto, elas não gostam disso. Outra regra que é bem comum aqui é que as pessoas não beijam no rosto, como a gente costuma fazer no Brasil, né? É claro, você pode dizer, ai, mas meu marido beija, ai, meu amigo beija, porque ele te conhece e sabe o que você faz. Mas sueco, ele não cumprimenta beijando no rosto, ele estende a mão e fala hey. É isso o tipo de cumprimento que eles fazem aqui. Para os suecos é meio que óbvio, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, que você vai tirar o sapato sempre que entrar dentro de casa. Nunca entre na casa de um sueco com o sapato da rua, porque eles vão ficar bem chateados. Inclusive nas casas tem um lugarzinho ali pra você colocar já o teu sapato e pendurar o seu casaco, porque o casaco é outra coisa. Eles não esperam que você vá ficar usando casaco dentro de casa, gente, de jeito nenhum. Tire o casaco, tá bom? E deixe penduradinho na entrada. Se tá com frio, pega um cobertorzinho como esse aqui, ó, que tem aqui atrás de mim, e se cobre, aí tá super legal, mas não usar casaco de rua dentro de casa. Outra regra não escrita aqui na Suécia é que você deve aproveitar o sol sempre que ele aparece. Então, se tá um pouquinho de sol lá fora e você tem a possibilidade de largar tudo que você tá fazendo pra correr e botar a cara no sol, faça isso porque todo mundo vai te compreender. Comer fora é outra coisa também que não tá escrito em lugar nenhum, mas os suecos dão muita prioridade pra poder comer fora. É quase, mesmo que seja a tua própria comida, que você pegue uma marmitinha, sente numa praça e coma. Ou se você tá em casa, como é o caso da gente tá na roça, né, comer fora. Eu lembro que no início eu achava estranho, mas se não tava chovendo e não tava muito frio, neguinho queria sempre que a gente sentasse fora pra comer. E eu, mas nossa, mas não tem nem muito sol, mas não tá frio. Ah, mas tá bom tempo, vamos ficar fora e vamos comer fora. É mais ou menos assim, um desespero até. Uma coisa que ninguém fala muito aqui, mas assim, os suecos eles confiam muito nas autoridades políticas deles.
Tá até diminuindo um pouquinho agora, mas, por exemplo, sei lá, em caso de pandemia, a pessoa que é especialista em pandemia e responsável por coordenar tudo o que ele fala, as recomendações que ele dá, são seguidas. Então, talvez por isso a Suécia não tenha fechado durante a pandemia, porque tudo que o ministro responsável pela pandemia falava às pessoas, elas seguiam. Então, eles têm uma fé muito grande na política, nas autoridades, coisa que a gente não vê no Brasil, porque a gente confia zero nas nossas autoridades, nas políticas, né? Porque tem muito jogo ali escuso envolvido. Mas aqui tem essa regra que as pessoas não falam muito sobre isso, mas eles confiam bastante nas autoridades dele. Desculpa, gente, pelo vídeo. Eu sei que às vezes tá ficando mais claro, mais escuro. É porque tem um pouquinho de sol aqui que vem e volta todo o tempo. Então isso influencia também aqui na qualidade da luz do vídeo. Outra coisa que, assim, não se fala muito, não é obrigatório, não tá escrito em nenhum lugar, mas os pais, eles estão sempre envolvidos nas atividades das crianças. Por exemplo, escolinhas de futebol. Espera-se que o pai vai participar, treinando as crianças às vezes levando comida para vender, para bancar viagens das crianças para participarem de torneio e campeonato. A gente matriculou Sofia agora na fila para os escoteiros. E aí lá na inscrição tinha lá a opção. Os pais ajudam, os pais não ajudam, para você marcar, né? Ninguém falou, marca que ajuda, porque se marcar que não ajuda, eles com certeza vão dar prioridade para os pais que ajudam. Então a gente marcou lá que a gente pode participar das atividades para garantir que de algum modo ela vai ter mais chance em relação a outro pai de outra criança que marcar que os pais não querem ajudar nas atividades. É esperado de você que trabalha numa empresa e, por exemplo, come no refeitório dessa empresa ou na cozinha dessa empresa. Muitos escritórios aqui tem cozinha mesmo, né, com geladeira, micro-ondas, mesa, talheres. É esperado que você recolha e cuide da sua própria louça depois que você come. Então, seu prato que você coloque na máquina, sua xícara de café que você guarde. Não tem empregados aqui que vão lá e vão limpar depois de você. Então, tá esperado que você faça isso. Em algumas empresas que as pessoas não estão assim tão habituadas a fazer isso, tem placas enormes escritas lá: obrigada porque você colocou sua louça na máquina, obrigada porque você recolheu as suas coisas. É bem comum. Então, se você vem trabalhar numa empresa aqui e resolve, sei lá, levar comida, tenha consciência de que todo mundo espera que você cuide das suas próprias louças. E ainda nessa mesma vibe aqui, né? No verão, especialmente, muitas pessoas fazem piqueniques na rua, nos parques. Os parques ficam completamente lotados de pessoas fazendo piquenique. Mas é esperado que você vá recolher todo o lixo que você produziu ali. É muito feio, extremamente feio, você deixar restos de vasilhas ou de garrafas. A gente sabe que muitas pessoas deixam, né, ainda. Mas é muito feio deixar e é de fato esperado, né, subentendido, que você vai fazer isso, porque isto é a sua responsabilidade. Tem mais coisas que eu poderia dizer aqui, mas eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Deixa aqui escrito outras regras não inscritas que você conhece sobre a Suécia e sobre o Brasil também, como eu pedi aqui no início desse vídeo. Me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, porque lá eu sou mais ativa do que aqui e posto bastante vídeo lá. Pode deixar também sugestão de outros tipos de vídeo que você gostaria aqui no canal. Eu tenho playlists aqui, então tem playlist com entrevistas de profissionais que trabalham aqui, cultura sueca, vlogs, para quem gosta de acompanhar nossa rotina lá na roça. Deixa aqui sugestões que eu vou adorar ler todas e, na medida do possível, eu vou gravando os vídeos e trazendo aqui para vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!